A Unifase sediou a 5ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar de Petrópolis. A Assembleia teve como meta a busca de soluções para a criação de políticas públicas que melhorem as condições nutricionais dos moradores da cidade de forma sustentável. De acordo com dados do Cadastro Único para Programas Sociais, 22% dos habitantes do município estão em situação de extrema pobreza. Além disso, o número de pessoas que acessam o CadÚnico vem aumentando a cada ano. Hoje, quase metade da população depende de ajuda governamental para sobreviver. A situação de pobreza e de extrema pobreza, consequentemente, dificulta, primeiramente, o acesso à alimentação. E aí ainda tem as questões, da qualidade dessa alimentação, porque o acesso a uma alimentação de qualidade tem sido dificultado nos últimos tempos. A gente tem visto aí o aumento do preço dos alimentos básicos da cultura alimentar brasileira, como arroz, feijão, e o barateamento dos alimentos ultraprocessados, biscoitos, produtos prontos ali para o consumo. Então a gente vê tanto uma situação de desnutrição devido à falta da ingestão de alimentos em termos quantitativos e também o excesso de peso decorrente de uma má alimentação. Estudos recentes revelam a gravidade da insegurança alimentar no Brasil. De acordo com um levantamento divulgado no último ano pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais da metade da população vive com algum grau de insegurança alimentar. Outros dados de agências da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostram que entre 2020 e 2022, o número de brasileiros em situação de falta de acesso moderada e severa à alimentação ultrapassou a marca de 70 milhões. Tem uma parcela importante da população brasileira convivendo com a ausência da alimentação em quantidade suficiente, Uma parcela dela está em situação grave, deixa de fazer ao menos uma das refeições por dia ou tem uma grave incerteza relacionada à possibilidade de manter a alimentação da sua família. As situações um pouco mais moderadas e leves, em que a questão da ausência da alimentação ela é uma preocupação e que já há uma mudança dos padrões alimentares daquela família. Mas, como eu falei, para além disso, a gente tem que pensar também que essa situação de fome que a gente está vivenciando, apesar dela estar muito relacionada à crise econômica, à crise sanitária, ainda as consequências da crise sanitária de Covid-19, a gente também está falando aí de algo que tem a ver com o sistema alimentar em crise. É pensar que a gente precisa rever as nossas formas de produzir e distribuir os alimentos. É pensar que hoje um consumo de alimentos ultraprocessados, de uma alimentação menos variada, muito imposta por padrões de consumo da mídia, ela tem levado a população também a adoecer por doenças relacionadas ao excesso de consumo de gorduras, de açúcares, muito presente nesses produtos ultraprocessados. Durante o evento foram formados 3 grupos de trabalho, cada um responsável por discutir determinado tema. Foram 3 eixos: combate à fome, produção e abastecimento de alimentos e intersetorialidade e fortalecimento do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN. O secretário executivo da Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio de Janeiro destaca a importância do planejamento de ações a longo prazo. A gente está vivendo um momento de travessia no Brasil, onde o Brasil volta para o mapa da fome, num contexto de que o Brasil já, em algum momento, teve a sua retirada dos dados do mapa da fome. Então, mostra que houve alguma ruptura em algum momento, alguma falta de investimento, alguma falta de atenção em algum momento, que culminou que o Brasil retornasse aos patamares dos anos 90. No que tange respeito à insegurança alimentar. Então, hoje, não só para as ações emergenciais de combate à fome, a gente precisa pensar no fortalecimento dessa política para que ela traga respostas a longo prazo, para que não mais o Brasil tenha brasileiros, ou seja, brasileiros quantificados para o mapa da fome. Então, é extremamente importante que esses gestores eles possam dialogar, que essas políticas possam se dialogar para que juntos consigamos dar
respostas concretas, porque sozinho a gente não consegue superar a questão da fome. Foram formuladas e aprovadas mais de 20 propostas para reduzir a insegurança alimentar no município. Entre elas, a construção e ampliação das cozinhas solidárias em todos os bairros de Petrópolis, com capacitação dos cozinheiros para o reaproveitamento de alimentos. Outra proposta aprovada foi a ampliação de nutricionistas e psicólogos em todas as instituições e serviços públicos relacionados à segurança alimentar, com foco especial nas unidades de atenção básica de saúde. Também foram definidas como prioritárias a implementação de um programa governamental de hortas comunitárias, a ampliação de feiras de alimentos nas comunidades e a valorização dos produtores locais e o planejamento territorial das áreas rurais da cidade. Eu acho que é um momento de crescimento, de debate, de pensar política pública, de pensar em melhorias. É um momento bastante importante e a conferência é onde a gente consegue centralizar todas essas propostas. De 13 a 15 de setembro, a gente está fazendo a conferência estadual. E aí a gente vai ser a oportunidade que a gente vai ter de debater todas as propostas do município, do Rio de Janeiro, juntas e levar para Brasília. Então, é a oportunidade de trazer as nossas questões a nível estadual e nível nacional. Então, é um momento bem importante mesmo. O evento também contou com momentos de valorização da cultura da cidade, com apresentações de música e dança. Além de sediar a conferência municipal, a Unifase participou ativamente das discussões. Os debates contaram com a colaboração de professores e alunos da instituição. Nós temos participado de todas as discussões públicas, de construção de políticas públicas no nosso município, porque entendemos que isso é um dever da academia, contribuir com o seu conhecimento para discussão dessas políticas. No caso específico da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, é um orgulho estar participando, porque a nossa professora Thalita Bertes é a presidente do Conselho. E ela, além de ser nossa professora, é ex-aluna. Isso demonstra que a instituição se preocupa a formar profissionais conscientes da sua importância em relação à participação na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna e que possam estar contribuindo com o seu saber profissional para isso. Nós participamos através, então, de um movimento, especialmente do curso de nutrição, das pré-conferências, e nelas a gente integrou estudantes, professores, residentes, que são pós-graduandos, fazendo essa discussão com o objetivo de levar propostas para essa conferência municipal. Estamos muito felizes de receber aqui a sociedade civil organizada, os componentes dos governos estaduais, municipais e do governo federal, nesse esforço de combate à insegurança alimentar e à fome, problema que é tão relevante que a gente não pode desconsiderar a nossa participação. Aluna do 7º período de nutrição da Unifase, Thalita Pereira participou da organização do evento e também das pré-conferências. Para a futura nutricionista, essa foi uma experiência muito importante. Thalita acredita que o aprendizado durante essa jornada garantiu uma visão mais abrangente sobre o tema, perspectiva que ela considera fundamental para os profissionais da área. Foi uma experiência muito bacana, muito legal, muito enriquecedora também para a gente como aluno. Eu acho muito importante, não só os estudantes de nutrição, mas principalmente os universitários estar dentro desse cenário para a gente poder conhecer. Porque uma coisa é a gente ouvir falar de fora, mas a gente entender, conhecer esse processo, saber de onde vem todo esse processo, a estrutura desse processo, até o que leva à fome. Acho muito importante que o estudante também tenha conhecimento sobre isso. E foi muito enriquecedor para mim, quanto para os outros estudantes também que participaram também. Foi bem legal. Eu acho muito importante a gente ter esse olhar, a gente aprender a se colocar no lugar do outro, Porque a gente tem que passar uma nutrição que seja acessível à nossa população. A gente tem que se colocar no lugar do nosso paciente. Então, eu acho muito importante para o futuro, eu como futura nutricionista, ter esse conhecimento, e a pré-conferência, a conferência municipal trouxe essas pautas e isso ficou muito claro e reforçou mais ainda já o que eu já pensava, E levar também a seriedade do como o profissional nutricionista deve lidar, como tem que ser a colocação do futuro nutricionista dentro desse cenário da fome no Brasil.